Olá! Hoje eu quero falar para você sobre a doença de Alzheimer, né? Caduquice, né? O vovô está perdeu a memória, não fala coisa com coisa, ou o pai, né? Ou mãe, o tio, enfim, é essa doença que é altamente prevalente na mulher, né? E nas pessoas idosas, né? O Alzheimer. É sobre isso, nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Abdias Barros, médico, nutrólogo e faço também medicina integrativa, né, que engloba tudo isso aí, nutrologia, acupuntura, modulação hormonal, longevidade saudável. E para a gente não perder o costume, começa aí dando um like aí para mim, dá agora. Aí lá no final, se você não gostar do vídeo, beleza, você tira esse like, né, aproveita também, comente, se inscreva, né, ative o sininho para todas as notificações, e é isso aí. Muito bem, o que é doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa progressiva, né, que destrói, né, a memória e outras funções cerebrais importantes. Então, como o nome está dizendo, neurodegenerativa, né? Ou seja, uma degeneração do sistema nervoso central das células nervosas dos neurônios. E progressiva porque ela vai piorando com o decorrer do tempo, certo? É uma doença muito prevalente no sexo feminino, especialmente depois do advento dos anticoncepcionais orais. Pois é. E o que acontece nessa doença? É uma, vamos dizer assim, uma degeneração, né? uma transformação de proteínas ao nível do cérebro, né? Que formam a substância amiloide, forma fibrilas e depois placas, e isso destrói os neurônios. É dessa forma que tem. Mas assim, eu não vou aqui entrar em detalhes bioquímicos, né, patológicos, né, de patologia, porque isso eu tô falando para as pessoas, para os meus pacientes, para os meus seguidores, para as pessoas, para ajudar. O que interessa mesmo é o seguinte, né? Você deve estar perguntando, doutor, eu quero saber, né, como é que é essa doença, se a gente pode tratar disso ou não, como é que é, isso é porque quem tem que ter vai ter, não tem jeito, né? Então, nós vamos, né, mais nessa toada, nessa tocada aqui de falar mais para as pessoas que não são médicos, que não lidam na área de saúde, tá certo? E quais tipos de Alzheimer? Tem só um tipo? Não, são três tipos de Alzheimer, né? Tem o tipo inflamatório, o tipo trófico, né, ou atrófico, né, chamado atrófico, e o tóxico. O inflamatório quer dizer que é uma doença, é um Alzheimer, consequência de processo inflamatório celular. E isso ocorre com muita frequência, advindo dos medicamentos e de várias outras coisas, mas é um processo inflamatório. Atrófico quer dizer que está faltando, trofos é alimento, está faltando nutriente, está faltando alimento, né? Portanto, a pessoa, né, deixa de se nutrir por vários nutrientes, né, incluindo aí hormônios, vitaminas, sais minerais, tal, proteínas e tudo, né? E ele vai adquirir esse tipo trófico. O inflamatório, ele pega assim, pessoas ali no final dos 50 anos, né, dos 60, nessa faixa. Já o atrófico já é um pouco mais tardio, no final dos 60 anos para 70 anos é que ele pega. E o tóxico que pega até gente mais jovem, né, começa em pessoas mais jovens, podendo ir até lá no final, ou seja, ele está em todas as faixas etárias possíveis, né, do Alzheimer. E o que é o tóxico? Como o nome está dizendo, né, vem de toxinas que a gente ingere, toxinas de alimentos, né,
toxinas, por exemplo, dos agrotóxicos, né? O nome já está falando. O Brasil, já há muito tempo, é o primeiro lugar no mundo em consumo de agrotóxico nas lavouras. E com o atual governo que nós temos, segundo eu li, mais de 100 agrotóxicos que antes eram proibidos foram permitidos e hoje nós estamos ingerindo tudo isso. Nós, eu, você, seu filho, né, seu avô, todo mundo está ingerindo isso. Portanto, muito provavelmente, dentro de alguns anos, nós teremos aí muito mais incidência de casos de Alzheimer, além de outros problemas, né? Mas então, são esses três: inflamatório, atrófico e o Alzheimer tóxico, né? Assim, o inflamatório, por exemplo, como eu disse, começa ali nos anos 90, né? E a gente, para dosar, saber disso, você tem que fazer os exames, nós vamos mostrar mais ou menos aí, mas vamos mostrar os exames, né? Mas a homocisteína, por exemplo, é um exame importantíssimo para saber disso, né? E o tipo atrófico, né? Ele, como o nome está dizendo, falta aí, né? Como eu disse, falta vitaminas, né? Exercícios, né? Tudo isso tem influência, mas nós vamos falar mais sobre isso já quando a gente for falar de como prevenir ou como tratar, né, do Alzheimer, ok? Bem, como saber se a pessoa tem Alzheimer ou vai ter Alzheimer, tem propensão a ter? Então, como nós falamos, pode existir o fator genético? Existe inclusive gene que predispõe a pessoa a ter o Alzheimer, certo? Porém, a genética, nós não somos reféns da genética, do gene, porque o gene ele tem que se manifestar. A manifestação dele depende do que nós fazemos, de fatores externos, ou seja, fatores acima do problema genético. Não é acima que é superior, não, que está, vamos dizer, sobrepondo o problema genético, que são o que a gente chama então de epigenética, são fatores externos, fatores de fora. E aí entra, né, a questão da alimentação, do jeito de levar a vida, né, dos atos da vida diária, né, isso que são esses fatores externos, que come, o que bebe, né, onde vive, né, o que faz, os fatores estressantes, enfim. Isso que vai dizer se a pessoa vai ter manifestação daquele gene para o Alzheimer ou não. Lógico que quem tem o gene vai ter uma tendência maior a ter esse Alzheimer. Portanto, é uma pessoa, né, que precisa de muito mais cuidado. Mas para fazer isso, você tem que fazer exame. Então, a gente já diz o seguinte, olha, faz o seguinte, previna-se, porque você não vai prevenir só do Alzheimer, vai prevenir um monte de outras coisas. Você não sabe se você tem esse gene ou não, então previne como se tivesse, né? E aí fica bem mais fácil. Se não tiver, você vai ficar muito melhor e vai, além de prevenir outras doenças, viu? Tá? Conforme eu vou poder demonstrar isso para você. Então tem o fator genético, né? Que ele é importante, mas como eu já disse, depende de outros fatores. Mas o que mais, vamos dizer assim, precisamos fazer, se a pessoa tem a tendência ou não, tem esse fator genético, pode fazer exame? Pode. Mas o que outras coisas que você pode fazer para saber, né? Para dizer assim, olha, você está com um risco maior de ter. São exame de sangue e exame hormonal. O exame de sangue, para ver se você está lá, tem vitamina D3 normal, se você tem problema do hormônio T3 da tireoide normal, se você, né, fazer exame da homocisteína, as isoleucinas, fatores tumorais, antitumorais, e esses exames são essenciais para a gente saber. PCR ultrassensível, que é um exame que eu acho que todo médico devia pedir de todo mundo, né? É importantíssimo esse exame, porque não é só para o Alzheimer, ele vai servir, vai mostrar se o seu PCR ultrassensível está alto, você está correndo risco de outras doenças, conforme tem outros vídeos meus falando sobre isso, né, de câncer, de infarto, AVC, doença autoimune, e vai por aí afora.
Então, é realmente muito importante que faça esses exames. Aí, de posse desses exames, a PCR ultrassensível está alta, a homocisteína está alta, opa, TNF alta, mas só esses dois primeiros já diz, olha, você tem riscos de adquirir Alzheimer, além de outras doenças, entende? Isso é realmente muito, muito importante. E aí, uma vez você fez esses exames, as pessoas... e não precisa deixar para fazer isso lá depois de velho, não, viu? Faça isso já na pessoa nova. Você tem que prevenir mesmo, é jovem, tá certo? Então, muito bem. Aí, fez os exames, né? Eu tenho esse resultado em mãos. O que nós vamos fazer agora para prevenir e para tratar do Alzheimer? Então, essa prevenção, né? Alimento, retirar alimento ruim, ingerir alimentos bons, ou seja, tirar alimento que inflama e colocar alimento que desinflama. É assim. E sobre o aspecto alimentar. O exercício, né? Um bom sono, né? E tem outros fatores. Mas eu queria só lembrar uma coisa. Vê como é que tudo que eu vou falando, né, toda a minha vida aqui, os outros vídeos que você vai ver aí, eu vou estar falando de 3 coisas: comer direito, dormir direito, exercitar direito. Isso está em tudo, em tudo, em tudo. Então, você pega, por exemplo, alimentos, né, que você deve evitar. Deve evitar leite e derivados, né? O leite tem hormônios, né, hormônios estranhos ao homem, tem proteínas estranhas ao homem, tem a lactose, que depois dos 9 anos, né, a gente perde a lactase, que faz a conversão, né, faz a digestão desse açúcar, né? Então, esses alimentos aí você tem que evitar. Evitar os óleos de cozinha, evitar margarina, né? Então, açúcar, especialmente a frutose, porque todos esses alimentos são inflamatórios, inflamam. Inflamam quer dizer, forma radical livre, não é aquela inflamação de machucado não, viu gente? É uma inflamação silenciosa, não tem sintoma, esse é que é o grande problema. E que a maioria das pessoas não se importa com isso porque não tem sintoma. Mas esses alimentos inflamam, e essa inflamação vai formar radicais livres que vai fazer a degeneração lá no cérebro, né? E se a pessoa tiver, então, o problema genético, o gene apropriado, vai ser certeza, né? Então, esses são alimentos que devem ser evitados. E quais alimentos que se deve usar para evitar? São os alimentos recomendados, né? São cúrcuma, né? Que é do açafrão, né? Entendeu? Pimenta do reino. Esses dois juntos têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante excepcional, né? Então, usando juntos. Gengibre, cravo da Índia, né? Frutas vermelhas são muito interessantes para ação antioxidante, né? Azeite de oliva, né? Cacau puro, cacau, né? Não é chocolate doce, não, é cacau amargo, puro, é excelente antioxidante, né? Em termos da alimentação, né, aí a gente, dentro disso são os alimentos. Agora, o jejum intermitente, né, junto com dieta cetogênica, ajuda a melhorar o fator neurotrófico, que é uma das coisas que eles falam que é uma proteína que tem no nosso cérebro, chama fator neurotrófico. Então, o exercício é importantíssimo para isso, né? E essa dieta, o jejum intermitente com dieta cetogênica também é muito interessante para estimular esse fator neurotrófico. Dormir direito, nós já falamos, quando você dorme, você recompõe uma série de hormônios, incluindo o hormônio do crescimento, que é importantíssimo, tá certo? Fazer a reposição das vitaminas quando falta, né? Vitamina D3, vitamina B12, vitamina do grupo B, importantíssimo na criação,
na formação de energia, vitamina E, certo? Cara, outra coisa importante demais é, na prevenção, aprender coisas novas. Aprender uma música, é aprender mesmo, cantar a música. Eu não tenho voz, não importa. Vai cantar para você mesmo lá no banheiro, mas é aprender a música, né? Não é cantarolar um verso da música, não, né? É aprender a música, cantar essa música, aprender um instrumento, né? Aprender língua, né? Mas tem que saber perfeito. Não, é estudar uma nova língua, estudar francês, alemão, inglês, logicamente, inglês, castelhano. Então, cada vez que você está estudando, você está desenvolvendo seu cérebro, está evitando Alzheimer. Então, aprender coisas novas. Bem, aí agora nós chegamos assim, tá com Alzheimer, o que eu vou fazer? Lógico que tudo isso que eu já falei continua, né, para a pessoa que está com Alzheimer. Tudo que eu já falei continua. Agora, a intervenção medicamentosa tem, na verdade até agora, né, tem a Ducanumab, é um novo medicamento aí que o FDA americano já aprovou, mas muito efeito colateral, o pessoal já não está muito querendo usar isso. Os antidepressivos, antipsicóticos, né, fisioterapia é uma coisa importante, né? Mas o fato é que o medicamento é decepcionante. A verdade é essa. Os remédios que tem até agora é decepcionante o seu resultado. E eles procuram muito, assim, a maior parte desses medicamentos é para estimular a maior produção da acetilcolina ou inibir as enzimas que interferem na produção, né, que diminui a produção de acetilcolina, porque é um neurotransmissor da memória, a acetilcolina. Portanto, grande parte dos medicamentos é no sentido de melhorar o aporte de acetilcolina para o cérebro. Portanto, esses são os medicamentos mais usados. E, ultimamente, nós temos o quê? O canabidiol, o CBD. É o óleozinho extraído da planta da maconha. Resultados em grande parte das pessoas, né, das pessoas com Alzheimer, né, resultados às vezes fantásticos. Lógico que tem pessoas que não vai ter resultado nenhum, né? Eu já estou trabalhando com isso, estou prescrevendo, então 8% das pessoas não tem resultado nenhum. Mas 50% ou mais, em torno de 60% resultados muito bons, e os outros 30 e poucos, 40% resultados razoáveis para bons, né? Então, para mim é hoje o medicamento que tem que eliminar todo o resto, quase que eliminar, porque lógico, às vezes tem outros problemas que precisam desses outros medicamentos, mas o canabidiol, o CBD, é hoje para mim o medicamento para o tratamento do Alzheimer. Não, como eu já disse, não menosprezando e não retirando esses cuidados preventivos, certo? Então é isso que eu tenho para hoje e eu quero perguntar então, gostou? Eu imagino que sim, se você chegou até aqui, né? Se chegou até aqui, eu creio que gostou. Então, se gostou, de novo eu renovo aquele pedido do like, né, que eu te pedi lá, se não fez, faz agora, por favor, né? Comente, o seu comentário é muito importante, porque você comentando, você pode me inspirar para a produção de novos vídeos e, principalmente, você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante e que ele precisa mostrar isso para muito mais pessoas. Assim, nós dois vamos ajudar outras pessoas com essa informação, tá certo? Também se inscrever, né, ativar o sininho, etc, etc, etc. E aí, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, as mídias sociais que eu tenho aí, né, o Instagram, o Telegram, e também vou deixar na descrição do vídeo, né, o nosso link para o nosso WhatsApp, né, que você pode marcar consulta online, consulta presencial, mas eu atendo hoje o Brasil inteiro, consulta online, nessa área de medicina integrativa. Eu vou deixar o número aqui também, né, do WhatsApp, para você fazer o contato, tá certo? E
E eu te peço também, nós temos vários outros vídeos aí no YouTube, né? Só você digitar Dr. Abdias, vai aparecer uma lista, né? E aí você escolhe o que melhor você achar para ti, ok? É isso que eu tenho para hoje e até o próximo vídeo.